Esses detalhes vão te ajudar a entender melhor a narrativa e dar boas pistas do que provavelmente acontece no volume 2. Fala, seus lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os detalhes que estão inseridos aí nesses 4 primeiros episódios do volume 1 da 5ª temporada de Stranger Things, que além de ajudar a entender alguns aspectos, eles complementam também, seja determinada música que toca, do que ela representou na época, e várias curiosidades bem legais, e eu vou falar tudo nesse vídeo aqui. E como eu vou falar de cada um dos episódios, obviamente esse vídeo vão ter spoilers. Vocês sabem que eu tô fazendo vários vídeos de Stranger Things, tanto aqui no canal quanto nas redes sociais, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Logo no início do primeiro episódio, a gente vê a Holly lendo A Dobra do Tempo. Esse livro, ele retorna em vários momentos, seja no sumiço delas, ou até mesmo quando ela faz analogia com a Max no 4º episódio, falando sobre ela ser o pai, que eles precisam salvar em Camazotz na trama. Mas vamos entender os detalhes sobre esse livro. Ele é um livro infanto-juvenil escrito pela Madeleine L'Engle, não sei se eu falei certo o sobrenome dela, me desculpa. E o Mr. Watsit, que é o Henry, né, ele é um personagem inserido aqui em A Dobra do Tempo. Inclusive, esse livro foi adaptado em 2018. No livro, o pai da Meg, ele some. E algumas entidades cósmicas falam pra Meg que o pai dela tá preso em um planeta distante, que tem uma força sombria chamada de The Black Thing. Em tradução, seria a Coisa Negra. Que talvez possa ser uma menção, né, àquele paredão gosmento que a gente vê aqui na temporada. E pra resgatar o pai da Meg, eles viajam pela Dobra do Tempo. Só que aqui em Stranger Things, a viagem, ela seria mais no imaginário ali do Vecna ou das próprias pessoas, tipo da Holly e da Max. Mas não só, também tem uma passagem muito grande sobre lado sombrio, sobre amor e liberdade, que eu acho que entra muito no contexto aqui de Stranger Things, principalmente quando a gente tá falando de monstros como Demogorgons e monstros da Dimensão X, e sem falar, né, os medos que elas enfrentam, então as memórias delas que têm medos inseridos. Por exemplo, a Holly mesmo podia reviver o sequestro dela ali no Demogorgon, assim como a Max tem a memória do dia que o Vecna pegou ela, mas também a parte positiva, né, como o amor ali pela família. E tem uma coisa muito importante que acontece no livro, que é relacionado ao Mr. Watsit, porque na história é revelado que a única coisa que ele não tem é amor. E na peça The Foreshadow, a gente vê realmente como o passado dele foi sofrido. Então ela enfrenta ele justamente pensando o quanto ela ama o Charles, e esse amor que rompe, né, o controle que ele tinha sobre ela. E aí tem uma passagem que eu acho que é muito importante, que serve tanto pra Holly, mas principalmente pro Will, depois do que a gente viu no 4º episódio, é que a Meg percebe que o amor, a coragem e a aceitação de si mesmo são as armas mais poderosas que ela pode ter. Eu não posso deixar de falar sobre a conversa do Mike com a Holly, em que ele fala que ela é uma clériga que tem o poder de passar dimensões. E isso pode ser uma boa pista de como ela vai ajudar a Max a sair ali do mental do Vecna, e talvez a forma com que ela se salve também. Outro detalhe também é a Rádio Squawk, que assim, gente, pra quem assistiu The Foreshadow, vai perceber que o momento em que a gente é situado ali na rádio, a gente vê tipo uns efeitos sonoros, né, conforme a Robin vai narrando, que o Steve vai auxiliando ali ela. Isso é idêntico ao início da peça, em que o Bob, né, tem a rádio da escola e ele também faz esses efeitinhos sonoros. É um easter egg muito legal do episódio. E na rádio também é muito importante a gente prestar atenção nas músicas que são tocadas, como por exemplo quando ela tá falando sobre a Vicky, sem revelar quem que é, e toca Pretty in Pink, que primeiro faz uma menção ao uniforme dela lá do hospital. E essa música, ela tinha um conceito muito diferente na época que estreou. Inicialmente, a música falava sobre superficialidade e as aparências sociais, falando sobre Caroline, né, que era uma mulher super popular e muito desejada também, mas ela era explorada pelos homens. E esse conceito mudou com o filme de 1986, em que o diretor usou essa música como algo romântico, sendo que a música, ela era uma crítica. E devido a isso também, a banda, ela regravou essa música em 86 para ser a trilha do filme, para dar essa versão mais pop. E foi um grande sucesso na época. Que é complementar também ao momento que a Robin toca Upside Down, da Diana Ross, que a tradução é justamente mundo invertido, então é a forma deles se comunicarem, e isso também é um easter egg da temporada, porque eles reutilizam o que os russos faziam lá na 3ª temporada, que era passar mensagens decodificadas na rádio. E falando em música, também tem uma piada muito boa, que eu sei que muitos de vocês acabam assistindo em português, eu não sei como que foi traduzido, é que
quando o Murray entrega a fita pro Jonathan, né, que é uma fita de jazz, ele fala que muito provavelmente ele iria engaging com a música, que em tradução seria engajar com a música. Só que engaging é noivado também, e depois, né, a gente vê que dentro da fita, de fato, tinha um anel de noivado, porque o Jonathan quer pedir a Nancy, só que ele não pediu até agora por tudo que aconteceu com a família dela. Outra referência à temporada anterior também é quando a Nancy passa o plano sobre o espelhamento ali com o mundo invertido, e ela fala easy peasy, assim como o Bob falou pro Will na segunda temporada. E a gente sabe que nem sempre é tão easy peasy assim. Um cenário que é citado é o Enzo's, em que a Robin chama a Vicky pra ter um date com ela lá. E o Enzo's é um restaurante super chique que, inclusive, o Hopper tentou ter um date com a Joyce na terceira temporada e ela deu o bolo nele. Inclusive, na quarta retorna porque quando a Joyce resgata ele da Rússia, eles falam sobre um possível date lá. E aí, será que esse date sai? Tanto do Hopper e da Joyce quanto da Robin e da Vicky? Um ponto muito importante também de prestar atenção é um possível spoiler sobre o final, quando as coisas estiverem já resolvidas, que tá inserido na conversa do Mike com a Eleven. A gente sabe que D&D sempre foi um paralelo narrativo pra série, e o Mike fala que durante as suas campanhas, quando o grupo vence, todos vivem felizes pra sempre, só que o grupo não retorna pra cidade de origem deles, porque eles estão traumatizados com tudo que viveram. E eles viveram coisas demais ali. E que então os heróis decidem ir pra uma jornada pra uma cidade pacífica e bem distante também. E aí ele fala, né, que eles vão pra algum lugar que tenha 3 cachoeiras e que todos vão viver felizes juntos. E eu não posso deixar de falar isso, né, porque os irmãos Duffer chegaram a falar sobre finais de séries que super deram certo, e um dos finais era justamente sobre recomeçar. E aí eu acho que pode conectar com esse final que o Mike fala que possivelmente eles teriam. Isso, né, se a Eleven não morrer pelo Vecna ali também. O Demogorgon no quarto da Holly. Gente, a gente sabe que a Holly sempre esteve envolvida com o mundo invertido, inclusive desde a primeira temporada, né, ela segue as luzes até o quarto do Will, e aqui agora ela vê as luzes piscando no quarto dela. Outro destaque nesse episódio também são os túneis de Hawkins. Isso foi inserido na segunda temporada, quando o mundo invertido estava crescendo ali debaixo da cidade, e agora eles utilizam para se locomover sem que os militares percebam, já que eles estão em quarentena, inclusive para esconder a Eleven deles. E que o Will desenhou, lembra? Esses cipós. Outro detalhe super fofo também é o desenho da Max ali no hospital. Esse desenho, ele é da quarta temporada, quando ela e o Lucas estão ali no sótão do Vecna esperando, né, ele chegar pra pegar ela. E eles falam que eles estavam muito felizes de se reconectar, porque teve um distanciamento entre eles na quarta temporada, e ele chama ela pra um date. E aí ela faz esse desenho antes de ser pega pelo Vecna. Agora, indo pro segundo episódio, eu tenho que falar sobre a música que a Karen tá ouvindo do ABBA, Fernando. Essa música fala sobre 2 amigos que relembram o momento que eles lutaram junto em uma revolução, em uma guerra, e fala sobre amizade e perdas também. Isso pode ser um paralelo sobre o interior dela, né, com relação ao próprio Ted, sobre como ela perdeu a sua juventude com ele, já que muito dela estar bebendo é relacionado ao que ela tem ali com o Ted, e antes disso, né, eles brigaram bastante, mas também sobre essa guerra que eles vão viver ali em Hawkins. Outro detalhe também é a Robin falando Great Scott, que é uma menção a De Volta pro Futuro, filme esse que ela assistiu com o Steve enquanto tava chapadona lá na terceira temporada. E falando em falas, o Sweetheart, que irritou tanto a Nancy, porque nesse momento ela tá conversando com o médico e ele tava fumando minutos antes e chama ela de Sweetheart. E ela fica irritada na hora, dá pra ver a cara dela fechando. Isso é uma menção ao Tom, o ex-chefe dela lá na terceira temporada, que fumava e chamava ela de Sweetheart pra diminuir, né, a ideia que ela tinha. Agora, sobre o mundo invertido, uma coisa que me chamou muito a atenção era o que a doutora Kay tava estudando ali. A gente vê ao longo da temporada que tem, inclusive, aquele tentáculo gigante que pega o Hopper, mas nesse episódio, uma das coisas que a doutora Kay tá justamente dissecando ali é uma parte desse paredão ali gosmento. E como eu falei, as músicas, elas também são super narrativas, né? Uma das músicas que toca aqui nos créditos do final do episódio é Mr. Sandman. O Sandman, né, é o senhor do sonho e também é pra representar esse lado lúdico ali do Henry como Mr. Watts. Já no terceiro episódio, o easter egg tá inclusive no título, né, do Turnbull. O episódio, ele foi traduzido como A Armadilha, que de fato faz menção aí ao plano que acontece aqui na casa dos Turnbull. Mas no inglês, o episódio leva o nome The Turnbull Trap, que faz menção ao sobrenome do Derek, que é o próximo garoto que seria pego pelo Vecna. E como eu falei, a trilha sonora, ela é super presente aqui, e não podia ficar de fora a música I Think You're Alone Now. E é uma música de 87, momento esse que se passa a série. A Tiffany, que era uma adolescente de 15
15 anos, ela regravou essa música, e a música fala muito sobre a liberdade da juventude, que é um espaço para você crescer, amar, sem controle de adultos, o que pode representar bem a cena que a gente vê dela ouvindo a música, né, que é ela sozinha ali na casa dos Creel. Então ela é uma música sobre empoderamento da juventude. Assim como o D&D, a ciência também é um paralelo narrativo muito forte aqui na série, e lá na aula do Scott, que ele dá pra Erika, ele fala sobre as pontes de Einstein-Rosen, a.k.a. buracos de minhoca. E como eles falam, né, esses buracos de minhoca, eles são essenciais pra você viajar entre dimensões. Mas ele fala também, né, que buracos de minhoca, se eles existissem, eles iam ter uma força gravitacional muito grande que iria destruir tudo no momento em que eles se formassem. Outro detalhe super legal é que no mapa da Holly já dava indícios de quem ela iria encontrar, porque tá escrito Walking Up Hill, fazendo uma menção aí à música da Max, Running Up That Hill. Um detalhe também que me chamou muita atenção é a frequência que o Jonathan capta bem distante, o que me faz pensar que talvez ele possa ter captado um sinal referente a Holly, já que ela tá nesse paredão ali com a Max, ou até mesmo da Kali que tava escondida ali no laboratório. Um detalhe que me chamou muita atenção foi a ênfase que eles deram no escorpião na pedra, ainda mais num cenário que o Vecna Henry, What's It, tem bastante medo. Assim como as aranhas, e ele era obcecado por elas, o escorpião também é um predador, e um pode facilmente matar o outro. E talvez isso seja uma representação simbólica da Max com o Vecna, ou associado, né, a esse imaginário e do porquê ele tinha medo daquele lugar. E aí, o que seria esse cenário, você me pergunta? O quarto episódio responde pra gente. Esse cenário que o Vecna tem medo, ele é o deserto de Nevada. E aí, gente, aqui é um mini spoiler, talvez o que eles explorem no volume 2, porque está na peça, né, The First Shadow. O primeiro contato que o Vecna teve com a Dimensão X foi justamente quando ele estava em uma viagem e ele se perdeu no deserto de Nevada. E foi quando ele ganhou seus poderes. E assim como a Max descreve, que ali é um lugar super lindo, ainda assim é um imaginário. E assim como ela tem imaginários bem tensos que ela passa, esse poderia ser um imaginário tenso pra ele, que foi justamente quando ele se transformou e a vida dele mudou. E falando, né, nesse cenário, é onde a Holly e a Max conversam sobre Kamazotes, que seria essa dimensão que o pai da Meg estava escondido. E aí ela até faz essa associação falando que a Max seria o pai, né, da Meg. E quem que ajuda? A Meg, que seria a Holly. Outro cenário da mente do Vecna é ele na escola, em 59. Sim, ele estudou com a Joyce, o Hopper, o Bob, inclusive ele se envolveu com a Patty, que era uma meia-irmã do Bob. Isso também tá na história da peça The First Shadow. E pra socializar, ele participou do grupo de teatro da Joyce, que é esse folheto que a Max encontra. E quando a Max tá explicando sobre as passagens de imaginários que ela foi, ela fala que quase acordou, né? E aí a gente entende a cena lá do primeiro episódio, quando foca ali na máquina, no hospital, em que o coração dela, os batimentos cardíacos estão aumentando. Ou seja, ela quase acordou do coma naquele momento. Aqui nesse episódio também, a gente descobre que os paredões, eles vieram a partir do laboratório. E ele é circular, como o Dustin explica. E aí eu fiquei pensando se talvez esse círculo, ele não seja a representação das fendas que se formaram a partir dos portais, porque elas são quase como quadrados, né? Tem pontos específicos que se encontram no centro, já que ainda não foi explorado por que esses 4 portais foram abertos lá na 4ª temporada. Por que eles eram necessários? Talvez justamente pro Vecna ter essa camada de proteção e ficar escondido ali. Outro detalhe muito importante também sobre a Max em coma é sobre a música da Kate Bush, porque até então ela tava na mente do Vecna, no imaginário ali do Vecna. E a música transportou ela pras memórias dela. E a partir das memórias dela, ela tem ali a memória em que ela conseguiu sair desse vínculo mental com o Vecna lá na 4ª temporada, que é a cena do cemitério do Billy. E por isso o portal se abre ali e não nos outros imaginários, porque é ali que é a saída. Outro ponto muito importante de reparar é o Will falando sobre o local que as outras crianças estão presas. Esse local é o mesmo que a Max acessou ali, é meio avermelhado. Ele faz o desenho, inclusive, só que o que me chama a atenção é que ele fala que é um lugar que ele sente que o Vecna não queria que ele tivesse lá. Só que na 2ª temporada isso já tinha acontecido e era uma armadilha. Eu não sei se aqui agora o Will, com poderes, ele tem mais controle sobre isso e de fato o Vecna não queria que ele soubesse, ou se é mais uma armadilha do Vecna. Outro detalhe que eu não posso deixar de falar, e é lindíssimo, é essa memória compartilhada dele com o Mike, de quando eles eram crianças, quando o Mike pergunta se ele queria ser amigo dele e ele aceita, e eles se divertem juntos. Isso já tinha sido citado na 2ª temporada, quando o Mike tenta desvencilhar o Devorador de Mentes do Will, e ele tava se comunicando em código Morse. Então o Mike, a Joyce e o Jonathan começam a compartilhar intimidades ali,
e essa memória é uma das memórias que o Mike cita desde lá. Gente, os episódios eles têm muitos detalhes, tanto que fazem referência às temporadas anteriores, quanto pontos narrativos que enaltecem o que tá acontecendo em cena, mas também que dá boas pistas do que vai acontecer no volume 2 e também no episódio final. Mas e aí, você tinha reparado nesses detalhes? Teve mais algum detalhe que você reparou e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!